Feliz 2021. Eu estou aproveitando o momento em que estão fazendo a passagem aqui, eles estão fazendo as comemorações com fogos. Irmãos, eu vou ser um pouco breve, até porque eu estou com pouco espaço aqui de memória no meu cartão. Então, alguns vídeos eu tive que acelerar. Amados irmãos, eu procurei este momento agora que eles estão fazendo a comemoração. Eu acredito que já são mais ou menos, acho que uma meia-noite aqui e 10 mais ou menos, aqui no horário de Brasília. Estão fazendo comemorações, eu tenho barulhos aí de fogos. Aqui ainda é a passagem agora, né? Em alguns lugares tem horário diferente. Queridos irmãos, eu desejo a vocês um feliz 2021, mas não vou segurar vocês disto. Eu vou ser breve agora, mesmo procurando este momento. Eu quero dizer algo para vocês. Nesse período agora, dentro de 15 dias, eu tive duas coisas muito importantes que o Senhor me mostrou. Uma delas, eu não tive tempo ainda, mas o Senhor me mostrou algo sobre essas pessoas que estão fazendo as suas casas subterrâneas. São pessoas que estão querendo se assegurar, fugir. Eu já havia gravado um vídeo sobre isso e eu vou alertar vocês. Aqui em São Paulo, no Brasil, eles também estão fazendo essas casas, né? E eles têm uma rigidez ali, um comando, e eles vão ficar embaixo ali, eles têm mantimento, energia, água que dure até 1 ano. E eles têm que cumprir uma rigidez muito grande, senão eles não podem habitar naquelas casas que já estão sendo construídas em outros lugares, em outros países. Irmãos, segundo o que Deus tem me mostrado, que eu tentei gravar num vídeo, que eu estava entrando num local semelhante a como se fosse um bairro, uma vila, e ali eu fui me aproximando, tinha umas 3 igrejas, quando eu cheguei, olhei na porta, não vi ninguém, e vi aquelas casas ali, então como eu não sabia o que significava, eu entendia que era um bairro pobre, mas não havia pessoas, cachorros, plantas, né? Só vinha aquelas casas subterrâneas, tinham as 3 igrejas, tinha aqueles postes que tem aquelas fiação, os postos de iluminação que tem nas ruas. E dali saiu uma voz dizendo que eu estava entrando numa área errada. É lógico que eu já estava me afastando, porque eu percebi que o local era impróprio para que eu entrasse ali. Mas eu estava só me aproximando, tentando ver o que era aquilo, né? Na verdade, eu fui verificar aquelas igrejas que estavam ali. E aquela voz dizia ali sobre um comando para que eu me retirasse dali, para que eu me afastasse, porque eu estava entrando numa área que era imprópria, que era indevida. Isso já existe em alguns lugares, em favelas, né? Tem ali um comando e você tem que sair. Mas ali era como se fosse um bairro, com essas casas que estão subterrâneas. E outra coisa importante que eu vi é sobre uma igreja também, que eu não vou comentar o nome dela agora, mas ela estava atuando dentro de um hospital, não sei qual motivo, tinha uma multidão, uma quantidade de gente muito grande, cada um fazendo uma coisa, e eu estava andando ali pelo aquele meio para verificar tudo aquilo, e eu vi uma pessoa sendo atingida, uma não, 2, com uma doença que a pessoa cai rapidamente, assim, questão de, vamos supor, segundos, minutos, e vai aproximando até uns 40 minutos, e a pessoa cai rapidamente ali, e mesmo você estando de pé, próximo daquela pessoa, você sente a temperatura alta no corpo daquela pessoa, é alta, é quente, e a pessoa rapidamente começa a se sentir mal e começa a esquentar o corpo, aquela febre. E quando uma daquelas pessoas caíram, eu tentei analisar, eu senti a febre, o calor que estava naquela pessoa, eu fiquei de pé e a temperatura sobe muito alto, vai rapidamente, assim, aumentando rapidamente, a pessoa já começa a desconvalecer
e era um japonês, até meio forte, porque japonês geralmente não tem quase a estatura, aquela massa corporal, como eu vi ali. Como aquele homem rapidamente começou a passar mal e aquela temperatura subindo alto, então alguém disse, você foi picado, né, por um inseto. E eu rapidamente procurei, peguei o braço dele e comecei a procurar. E quando eu peguei o braço dele, eu localizei assim, duas picadinhas pequenas, como se fosse um inseto pequeno. E ali estava dizendo que ele não via, quer dizer, ele, por ser japonês, ele não sentia, ele não via picada, ele não sentiu que foi picado, porque a cor deles, eu não sei se vocês já perceberam, que geralmente se eles estiverem cansados, ou se eles correrem, praticar um exercício, eles não ficam aquele tom de vermelho, geralmente eles ficam amarelados. E não havia inchaço no local, não havia vermelhão, exatamente por causa da cor, que nele não demonstrava. Então, era algo que acontecia rapidamente, mas havia uma cura para aquilo. E, embora a gente estava ali numa igreja, né? Era uma multidão de gente se movimentando, não sei por qual motivo, uma aglomeração de pessoas juntando ali, cada um fazendo uma coisa, eu não sei o que estava acontecendo ali, mas nós estávamos, na verdade, ao mesmo tempo dentro de um hospital, onde estava sendo exercitada ali o trabalho da igreja lá dentro. E então eu vi duas pessoas nesse período ficarem doentes e alguém disse, então aquela pessoa tinha sido picada e eu peguei o braço daquela pessoa e comecei a procurar alguma parte do corpo dele que fosse picada, quando eu deparei com essas duas picadas bem miudinhas no braço daquele homem que era um japonês. Esse homem, então, eu não sei se ele foi recuperado, mas a outra pessoa que foi picada até tinha uma filhinha na revelação, ele realmente havia sido recuperado. E então eu quero dizer para os irmãos que não há tanto momento para nós comemorarmos, não. É vitória, sim, para quem se safou, para quem se ficou livre dessa doença, dessa coronavírus que está aí. Mas nós temos que vigiar, irmãos, porque a era é apocalíptica. Então, quando é assim, sai uma pandemia, entra outra em seguida. Não é que nós estamos desejando isso, não. É que nós já estamos aguardando que tudo isso aconteça. Não queremos que ninguém sofra, que ninguém pereça, mas devemos vigiar. Irmãos, ao invés de comemorarmos, vamos vigiar junto àquelas pessoas que perderam seus entes queridos, tá? Vamos vigiar, eu vou gravar outros vídeos falando alguma coisa para vocês, que o momento é de vigiar, é de pegar na mão do seu irmão e não enganar ninguém, não mentir, sermos justos um com o outro, temos amor um pelo outro. Este é o momento. Então, eu desejo mesmo assim para vocês um 2021, embora eu sei que o momento não é para isso, tá? Nós devemos vigiar, toda vigilância ainda vai ser pouco, tá? Então, vamos ficar firme, tá? Vamos vigiar mesmo.